Isso. O sangue de Jesus te repreenda, demônio. Ô, seu Valdomiro, Em nome de Jesus, cala a boca, demônio. eu queria até Em nome de, eu disse em nome de Jesus. Pois é, Em nome de Jesus. mas aí o senhor vai Eu disse em nome de Jesus. cumprir o ministério dando mau testemunho? Não estou dando mão desse testemunho, não, demônio. Eu estou fazendo Satanás do jeito que Jesus mandou, demônio. O senhor foi luz para a mulher vou fazer. que alugou a casa pro senhor? Sou luz e sou O senhor testemunho para foi ela, porque eu bênção vou. para ela? Hã? O senhor foi bênção na vida dela? Onde o cristão chega, ele tem que ser bênção e E luz. aqui? A mulher teve que ficar te cobrando, teve que pagar advogado, acionar a certo, justiça, pagar um caminhão para tirar o senhor da casa, o senhor não pagava aluguel Tá a sim, ela. demônio. Eu vou falar com você, Isso foi um mau Satanás. testemunho. Só porque eu estou fazendo, demônio, da O senhor não vontade foi do luz Senhor. para ela, não. O Escuta senhor que é aqui, ouvindo Satanás. demônio, o senhor está deixando o demônio te usar. Ué. Escuta aqui, demônio. Interpretei Se errado. não está me usando, Satanás, eu vou falar com você, eu vou continuar fazendo a vontade de Deus e vou esperar no Senhor, Satanás. Mas eu achei que interpretei errado isso. Você deu um mau Nome de testemunho. Jesus te repreenda, demônio do inferno. Legião, sai daqui em nome de Jesus. Não adianta isso aí, quando as palavras viram uma Não coisa, tem mas problema, o não. testemunho não é, ué. Não, tudo bem, se for E o mau testemunho? Vai. É, aquela mulher, quem é o senhor para aquela mulher? Deixa eu perguntar para aquela mulher, a dona da casa aqui. Então quem é o pergunta senhor pra ela agora. Não, para a dona da casa. Vai, telefona pra ela e pergunta pra ela Aquele agora. moço é benção? Ela não vai falar que isso é benção. Vai, pergunta pra ela, telefona. Eu Vou vou perguntar pra ela, seguir. você aluga a casa para ele de novo? Vai falar, nunca mais na minha vida. Tive que gastar dinheiro com advogado, tive que ficar cobrando. Cristão não é assim não, cristão Ele é cristão para obedecer. na a Deus. medida da possibilidade dele, ele é luz para as pessoas. Então, Tem muitos falando que é cristão um aí, passando cristão, em cima da voz se do Senhor. puder, paga aluguel mais adiantado. ainda, a Você pessoa diz fica que é tranquila. cristão, você está passando em cima da voz dele dizendo que é servo de Não, o Deus. senhor que está interpretando errado, né? Você, para ser servo de Deus, você tem que converter. E agora, se você quiser, nós vamos ver. Vamos lá. Olá, meus irmãos, tudo bem? Queridos, eu quero hoje, com base nesse vídeo que eu coloquei agora há pouco, meditar um pouquinho sobre essa questão do fanatismo religioso e sobre a periculosidade que a falta de instrução bíblica e compreensão daquilo que a Bíblia fala leva as pessoas a esses extremos comportamentais que são bastante próximos até a problemas mentais. Vocês observaram aí que o pastor é o que está na notícia, né? Recebe ali a polícia militar numa tentativa de fazer o desligamento do que seria supostamente um gato, né? Segundo fontes, e com certeza para chegar no ponto da polícia ir até o local, houve uma tentativa por parte da empresa, né, de fazer o desligamento e a regularização então dessa questão do corte da luz, o gato, o famoso gato, e colocar o relógio, fazer tudo direitinho, bonitinho, até porque se tratava de uma igreja, né? E uma vez que a empresa não consegue o acesso ou é impossibilitada ou impedida, né, pelos moradores ou pelos proprietários do local, então eles apelam para as forças de segurança, que no caso seria a polícia militar ali. Aqui no sul a brigada, como a gente chama, mas é a polícia militar. E vocês observam que o rapaz, o pastor, né, muito alterado, ele chama os policiais de demônio, né, de diabo, tenta repreender, coisa e tal, e os policiais assim muito serenos, muito tranquilos, notam que aquela pessoa ali, sabe, ou é tomada de um fanatismo. É que o fanatismo religioso, irmãos, ele beira a loucura. Essa é a verdade. Porque as imposições de um fanático religioso e a compreensão dele das coisas espirituais, da temática bíblica, muitas vezes beira a loucura. Então eles fazem coisas que são coisas que beiram doença psicossomática. Então para vocês terem uma ideia, o melhor termômetro para poder se medir o fanatismo religioso é conviver dentro de um círculo ministerial de fanáticos religiosos. E isso eu convivi durante muitos anos. De forma que
Eu saí de Porto Alegre, já tinha uma certa cultura, porque já trabalhava com tecnologia, era técnico de informática, tinha uma empresa de filmagem, e eu fui pastorear numa cidadezinha bem pequenininha na fronteira do Brasil com o Uruguai, né? Muito próximo assim do Uruguai. E cheguei lá, encontrei um pequeno grupo de pessoas embebidas de um fanatismo religioso doentio. Então, assim, as pessoas lá, elas demonizavam o uso do jeans, tanto por parte minha como pastor, usar uma calça jeans, e como as mulheres usarem saia jeans. Isso era demonizado, porque diziam que o jeans, toda essa infraestrutura, digamos, se é que dá para chamar teológica, ela partiu muito de testemunhos antigos, de supostos missionários ou missionárias que foram possivelmente ou hipoteticamente transladados até o inferno, e lá viram coisas, inclusive demônios que são responsáveis pela confecção de roupas, ateliês no inferno. Então, assim, isso tem muito esses testemunhos. E esses testemunhos, né, esses testemunhos, eles corroboram para esse comportamento fanático dessas pessoas. Adjunto a isso uma incompreensão de alguns textos bíblicos, né? E o que ocorre? Eu fui então para esse trabalho missionário, aonde, segundo o que foi instruído pelos pastores que me antecederam, mulheres ou crianças ou qualquer um usar blusas com um desenho de bichinho não podia, ursinho, qualquer coisa, sei lá, moranguinho, Smurf, essas coisas assim, sabe? Coisa que mulher gosta, sabe? Essas, né, desenhos, né? Não podia. As mulheres não podiam usar piranha, que é aquela... Cada estado deve ter um nome, eu acredito, não sei. Mas é aquele coisa que prende a... Sabe, que tem os dentinhos? Porque segundo foi ensinado anteriormente, aquela piranha ali é uma representação da boca de um demônio. Não podia usar o que aqui no sul as mulheres chamam de bico de pato, que é um negócio que prende o cabelo comprido. Ele é compridão assim, parece um bico de um pato assim, sabe? Aí as mulheres prendem o cabelo. Porque também, segundo os tais relatos dos supostos arrebatamentos, alguém teria visto isso no inferno, reproduzido na pessoa de um demônio, na figura de um demônio. Então, assim, muitas coisas atreladas, né, a coisas diabólicas. E eu venho de Porto Alegre, então meus filhos, né, o meu filho na época, né, o mais velho hoje, que tem 17 anos, que já é pregador, ele era bebê na época, tinha lá os bonequinhos Max Steel, acho que era o nome, Max Steel, eram os bonequinhos que ele tinha, que são soldadinhos, soldados e tal. Não podia, eles demonizavam aquilo ali, ficavam perplexos, como é que pode, né, o filho do pastor ter esses bonecos, porque a Bíblia diz que não pode construir imagem de nada semelhante, ou seja, vocês observem que nos 10 mandamentos a orientação é para culto, é para questão de culto. Não existe nenhuma proibição bíblica para a pessoa ter ali uma estátua, alguma coisa assim, desde que seja de âmbito decorativo, até mesmo um bonequinho, uma boneca, isso não existe. Isso é fanatismo religioso, falta de compreensão bíblica daquilo que a Bíblia diz. Aí eu vivi, irmãos, coisas assim, nesse âmbito do fanatismo religioso. Eu conheci um obreiro que ele saía, ele era ex-obreiro da Igreja Deus e Amor. E ele, por fim, acabou indo para a Assembleia de Deus, e eu fui pastor desse obreiro. Eu tive muitos problemas com esse obreiro, porque devido ao fanatismo religioso dele. Então, assim, ele me contava, assim, com muito orgulho, algo que me deixou, assim, muito perplexo, sabe? Porque ele tinha, salvo engano, 3 filhas, se não me engano, as 3 não iam à igreja. Refutava totalmente a igreja.
Inclusive, quando eu conheci as três, elas eram tipo meio góticas, assim, sabe? O que facilitou para mim o evangelismo, a conversa, o diálogo, uma vez que eu também vim desse meio, né, do rock, daquela coisa toda, sabe? Então elas se vestiam toda de preto, pintavam as unhas de preto, o batom preto, sabe? Era tipo gótica. Era mais ou menos o estilo delas. E refutavam totalmente. Visita de pastor, conversa com o pastor. E ele congregava numa igreja e a mulher dele congregava noutra igreja. Ou seja, uma divisão total dentro da família. E o causador da família era o irmão esse em questão. Aí ele relatava com muito orgulho que quando as meninas eram mais jovens, ele fazia as meninas sair em jejum de manhã, em consagração, ou seja, ele se consagrava e obrigava a esposa e as crianças de 4, 5 anos a sair sem comer, fazer um trajeto a pé de 16 quilômetros até onde ele tinha um ponto de pregação, uma igreja da Deus e Amor, que ele cuidava, e as crianças com fome, no meio do caminho, andando a pé, 16 quilômetros, até a igreja. Então, assim, ó, as crianças, as meninas, no caso, cresceram debaixo de um ambiente opressor, dentro de um fanatismo religioso. Tu não se força uma criança a se consagrar, ainda mais nessa idade. As crianças têm fome, elas querem se alimentar. E todas essas imposições legalistas, tanto de proibição, as meninas nunca tiveram bonecas. Nunca tiveram bonecas. As meninas tinham que fugir, às vezes, para casa de familiares, coisa e tal, para poder ver um desenho na televisão. Então, assim, isso gerou nelas uma revolta muito grande contra o evangelho, contra, né, a Bíblia, contra pastores. Então eu enfrentei uma grande dificuldade para poder romper esses paradigmas, esses sofismas que foram criados na mente dessas crianças por causa desse pai, né, esse pastor fanático religioso. Então, assim, esses comportamentos, esse vídeo, ele lembra muito, esse vídeo que eu coloquei no começo, lembra muito um vídeo de um rapaz, né, até barbudo, coisa e tal, com a cara bem de lunático, assim, sabe? Aonde vão cortar a luz no seu prédio, no prédio onde ele mora, e ele tá falando de línguas estranhas lá, sabe? E falando diversas coisas, afrontas às pessoas ali, né? Inclusive tentando exorcizar os técnicos que estão lá para fazer o corte da luz na sua casa. Então, assim, ó, isso é muito grave, irmãos. Isso é muito grave. Eu atrelo também esse vídeo ao vídeo aquele lá do bandido, né, que se dizia Jesus e que falava em línguas estranhas, depois traduzia e disse que foi assaltar uma loja e por fim acabou sendo preso. Então, assim, irmãos, o fanatismo religioso, ele é uma doença. E essa doença, ela pode levar a pessoa a cometer coisas, desvios de conduta, de caráter incríveis. Então nós temos que fugir do fanatismo religioso. E nós temos que ter um antídoto para o fanatismo religioso, que é o estudo sistemático e a exposição sistemática da Bíblia no que diz respeito aos frutos do Espírito, ao autocontrole, ao domínio. A palavra para o Evangelho é equilíbrio. O Evangelho ele não é liberal, mas o Evangelho também não é radical. O Evangelho é algo que centraliza o homem dentro de uma linha comportamental, aonde a pessoa vai ter autocontrole, a pessoa vai ter longanimidade, a pessoa vai ter compaixão, vai ter frutos dignos que denotam que a pessoa tem a presença do Espírito Santo. Agora eu faço uma pergunta para vocês. É possível que alguém que tenha ou esteja sob o controle do Espírito Santo venha ter esses tais comportamentos? Vocês podem observar. O próprio Cristo disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Então Jesus, ele era manso e humilde. Quem tem o Espírito Santo, quem tem os frutos do Espírito Santo, tem que carregar consigo as características de Cristo. E nós vemos essas coisas, assim, esse descontrole, até mesmo alguns tipos de manifestações muito esquisitas, muito estranhas,
que não transparecem, sabe? Que as pessoas estão sob o domínio do Espírito Santo, coisas muito próximas, né, a outras religiões, né, inclusive o implemento ali, né, de atabaques, de coisas que são oriundas de culturas primitivas africanas, onde as pessoas ali elas são tomadas por um tipo de êxtase espiritual e alegam estarem sob o domínio do Espírito Santo, mas não transparece para quem vê e conhece a Bíblia e também conhece as manifestações espirituais bíblicas, não consegue identificar isso como uma ação do Espírito Santo. E você vai ver que nos comportamentos hoje em dia, nas coisas que acontecem hoje em dia, nos escândalos que acontecem hoje em dia, coisas horrendas, coisas abomináveis de pessoas que se dizem representantes de Cristo, representantes de Deus, fazendo. Essa semana agora saiu a notícia eu sempre faço entre aspas pastor, porque para mim não é pastor, tá? Que abusou, não posso falar, né? Aumente a sua sogra de 91 anos inválida. Um homem casado, com filhos, que pastoreava uma igreja. Veja que coisa doentia. E eu tenho certeza que esse tal é mais um fanático religioso, um falso moralista, um legalista que impunha sobre as pessoas um fardo, um jugo, sendo que dentro dele era um demônio. É o famoso lobo em pele de cordeiro. Então, queridos, fujam do fanatismo religioso. Fujam de tudo que é movimento, com o que tem dezenas de preceitos, centenas de preceitos que não são bíblicos. Não, aqui é assim e tem que obedecer porque é o sistema da igreja. Não tem sistema da igreja. Existe a Bíblia. E o nosso sistema comportamental, os nossos usos, costumes, o modus vivendi cristão, ele advém da Bíblia, da boa e perfeita hermenêutica bíblica, e não do achismo de homens, das doutrinas de homens, que Cristo tanto combateu, como Paulo também combateu, e falou a respeito também, inclusive, das doutrinas de demônios. Então vamos ter cuidado em que movimento nos inserimos, sob quais preceitos nos inserimos. Estamos, hoje em dia, sendo que empurrado goela abaixo, esses moveres, né, digamos, de muita revelação, ou seja, de muita entrega de recado, e estamos deixando, em detrimento a isso, deixando de lado a palavra de Deus, que é a verdadeira e genuína fonte de inspiração da vida cristã e o caminho, a verdade e a vida. Então, assim, fique com a palavra. Se o seu líder, seu pastor, a sua igreja, a sua denominação, ela não prega e não ensina o que está na palavra, e a ênfase está para preceitos e doutrinas humanas, fique com a palavra. Eu sempre digo, não busque uma igreja mais perto da sua casa, busque uma igreja mais perto da Bíblia. Um grande abraço, Deus abençoe.